Vamos lá então, gente. Vamos abrir em Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 15. Eu acho que dessa vez vocês vieram um pouquinho mais preparados e trouxeram as suas Bíblias digitais, porque estava difícil achar Ageu da outra vez. Olha lá, achou rapidão, olha lá, vamos dar um pirulito depois. Ageu, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Diz assim, todos acharam? Diz assim: Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, o enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor os encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que nós temos de, todos os domingos, Senhor, poder olhar para as Sagradas Escrituras, Senhor. Tenho certeza que o Senhor vai falar com o nosso coração. A sua palavra tem sido proclamada desde o começo do culto e vai até o final. E a sua voz vai ecoar, está ecoando nos nossos ouvidos e corações, Senhor. Então nos abençoe, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Antes de mais nada, se você estiver procurando nome para os seus filhos aí, ó, tá aí, ó, Zorobabel, Saltiel, Josadaque. Gente, semana passada, a gente olhou para a primeira parte do versículo de 1 a 11, né, do profeta Ageu. Nós falamos sobre a glória. O que é essa glória? O que é a glória de Deus? O que é ter a nossa paixão renovada pela glória de Deus? Nós vimos que tinha um povo que havia voltado do exílio. Eles haviam começado a reconstruir a casa do Senhor, ou o templo. Eles esfriaram, eles pararam e voltaram a viver a vida normal. A gente conhece um monte de gente assim, talvez a gente já foi assim também, né? A gente vai dar aquela guinada, e depois de um tempo alguma coisa acontece, a gente dá aquelas distanciada, alguns de nós mais do que outros. É, então ele é importante, uma coisa que eu falei, né? Que está falando do povo de Deus, não está falando do povo pagão, não está falando dos fariseus, nem dos filisteus, né? Está falando do povo de Deus. E aí então eles voltam a viver a vida normal. A vida normal era que cada um estava cuidando da sua própria vida, cuidando dos seus bens, cuidando da sua própria casa, enquanto a casa de Deus continuava em ruínas. Esse é o contexto. E nós falamos sobre isso. E qual foi a desculpa que o povo deu? O povo deu uma desculpa falando assim: ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo da casa do Senhor. Vamos cuidar das nossas coisas aqui. O dia que chegar o tempo, aí a gente vai cuidar dessas coisas. Mas assim, é uma desculpa bem comportada, chega a soar espiritual, tipo assim, quando o Senhor quiser, a gente vai fazer alguma coisa, já que o Senhor até agora não falou nada, né? Uma coisa para justificar essa acomodação, esse tempo de, talvez, de normalidade, né? Um comentarista ele observa que esse versículo, a desculpa deles soava espiritual, mas na prática era simplesmente que haviam se acomodado de verdade nas suas próprias casas, enquanto o templo seguia em ruínas havia 14 anos. Imagine uma coisa tão importante para Deus, e 14 anos se passaram e a gente não fez nada acerca daquilo. Que o Senhor nos livre desse mal, né? Que o Senhor nos livre de que não passe meses, nem semanas, para que a gente não possa desperdiçar, que a gente não desperdice a nossa vida, né, acerca
de algo que é tão importante. Outro lembrete que nós falamos é que, quando nós lemos aqui, dá essa ideia de casas incríveis e luxuosas e toda essa questão. E nós entendemos que a coisa errada não era a questão de ter coisas, né? Nós falamos na semana passada que o Senhor tem abençoado muitos de nós, irmãos, para ter uma vida assim muito bem vivida, com coisas incríveis e até luxo mesmo, né? Carros incríveis, casas incríveis, e o Senhor não é contra isso. O Senhor ele lida com o coração das pessoas. A gente pode ter tudo isso, ou pode não ter nada e ter um coração peludo, né? Então, assim, tem muito pobre e muito orgulhoso. Então, a questão não é a questão de ter coisas, é a questão de como nós olhamos para elas. A esposa do meu pastor costumava dizer que quando nós olhamos para essas coisas, como bens, fortuna, ou qualquer outro tipo de coisa que nós desfrutamos, quando nós deixamos de olhar para elas como ferramentas para a glória de Deus, nós começamos a cair numa coisa que a Bíblia chama de ambição egoísta, numa coisa de pensarmos só em nós mesmos. Então, o nosso coração ele já não sente mais as coisas que nós deveríamos sentir. Então, é essa a ideia. 3 vezes, só nesses 11 versículos, 3 vezes nesse capítulo, na verdade, o Senhor disse assim: considerem os seus caminhos. Em outras palavras, assim, olhem por onde vocês estão indo. Olha para onde o coração de vocês está levando vocês, cara. Para caminhos que não são meus. Então ele fala aqui, né, que eles semeavam muito e colhiam pouco. Comem, mas não se fartam. Ganham salário e eles correm feito água para um saco furado. Por quê? Porque cada um corria para a sua própria casa, enquanto a casa do Senhor continuava em ruínas. Então a gente viu o aspecto da prioridade em relação às coisas do Senhor. A gente viu que o aspecto da glória de Deus, ele é a expressão, a manifestação dos seus atributos e caráter, que é a da beleza, da santidade de quem Deus é. E isso não só nos ajuda a lidarmos com a vida em alguns aspectos da vida, mas no termo geral. Quando qualquer coisa vier sobre você e você sabe quem Deus é, você sabe o que Ele representa, então você vai poder falar: não, o meu Deus é bom, mesmo quando as coisas não estão boas. Não, o meu Deus nunca falhou. Vai ter dias que nós vamos acordar, ou nós vamos ir para a cama, e vai parecer que nós estamos sozinhos, que o Senhor nos abandonou. Quando nós sabemos lá no coração de que Deus nunca falha, nunca falhou e nunca falhará, nós podemos então ter a convicção de que essa é a verdade acerca do Senhor, mesmo quando as circunstâncias nos mostram diferente. Amém? Então, gente, a gente vê que a questão da glória de Deus, ela é muito mais do que esse aspecto que a gente falou também no aspecto carismático, onde a glória de Deus está aqui, Deus vai derramar a sua glória, como Ele fez no passado. E Ele faz, tá, gente? E Ele faz, é importante dizer isso. Como eu falei, nós somos carismáticos moderados, tá, gente? Então, o que é carismático? Carismático é o pessoal que acredita nos dons, acredita na prática dos dons acerca da igreja, acredita em palavras de profecia, de conhecimento, de dons de línguas e tantas outras coisas que a palavra nos fala. Mas a gente tem um tempo específico para isso. A gente acredita que é uma coisa que no culto de domingo ele tem que ser guardado no sentido do aspecto da loucuragem, né? O pessoal chegar e entender que a coisa aqui tem ordem, tá? Então a gente não vai ver alguém falando que está na glória de Deus e de repente alguém está chamando a atenção mais do que o próprio Cristo. Não sei se você já viveu isso. Parece que está todo mundo aparecendo menos Cristo, né? Então esse aspecto da glória são os atributos e o caráter de Deus sendo derramado e manifesto através do povo de Deus. Mas também a sua presença ela é manifesta, e quando a sua presença é manifesta,
ela vem e tem tempos e tempos dentro do culto dominical que a gente vê como se Deus estivesse soprando. E é uma coisa interessante, Deus toca os corações de forma bem peculiar. E depois a gente vê como se Deus tivesse feito algo mesmo grandioso, glorioso. E a glória de Deus é manifesta dessa forma também. Eu não quero parecer que sou contra qualquer tipo de manifestação desse tipo. Eu só acho que tem tempo para isso, tá, gente? Eu acho que, mesmo falando isso que tem tempo para isso, eu estou dizendo também que se Deus quiser fazer, Ele pode fazer qualquer coisa, tá? Eu já contei uma experiência que eu tive lá no Antigo Testamento, quando eu era jovem, que a gente estava uns alunos da escola de ministério da Calvary e aí um dos pastores que veio para dar aula durante a semana, ele entra na sala, ele começa a tocar o violão sem cantar e de repente cada aluno, um por um, começou a se ajoelhar e outro foi lá para trás, outro deitou lá para trás e daqui a pouco a gente começou a ouvir alguns sussurros e a gente começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo na sala. E quando a gente percebeu, era tipo assim, a aula começava às 7h30 da manhã, quando a gente percebeu, era mais ou menos 11h30, quase meio-dia, e nós estávamos chorando aos prantos, e o Senhor estava mexendo com o nosso coração. E aí, no final, a gente abriu, o pastor, ele abriu as Sagradas Escrituras e abriu no Salmo de Confissão de Davi, o Salmo 51. E nós, então, entendemos que Deus estava lidando com o nosso pecado. E quando acabou aquela parte, ninguém quis ir para o almoço. E a gente então começou a conversar um com o outro e o sentimento foi o mesmo. Que parecia que nós iríamos morrer. Porque a presença de Deus era tão manifesta, tão forte naquele lugar. Mas uma coisa foi diferente. E a gente vai ver isso hoje. Não veio do homem. Não teve nada para mexer com as nossas emoções, não teve nada para marcar uma coisa que agora vem no dia tal, que do dia tal Deus vai fazer. Isso a gente vai ver hoje. Então vamos lá, gente. E pensando nisso, então, nesse primeiro versículo, tá? Fala que todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu. Então a gente entra no texto. E a gente vai falar sobre essa perspectiva de ter a nossa paixão renovada, mas também a gente vai ver o que quer dizer a palavra avivamento, que é falado em tantos lugares. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer quando a gente for para casa, depois do culto dominical? Cara, o que a palavra fala, o que a Bíblia fala sobre isso? Né? A gente vê um contraste do versículo anterior, 11, quando Deus ele repreende o seu povo através do profeta, né? Como ele fala 3 vezes, considere os seus caminhos, e de repente então vem um próximo versículo e fala que eles receberam a palavra do Senhor. Essa é uma coisa incrível. Então, gente, logo desse começo a gente vê, e eles receberam a palavra de Deus e responderam. O povo de Deus responde quando ouve a palavra de Deus. Isso é uma obra incrível de avivamento. Corações transformados. Corações que atenderam a voz do Senhor. E algo então muda. A gente percebe que não é um evento isolado de emoção. A gente percebe que no momento em que o povo de Deus volta a fazer aquilo ao qual eles foram salvos e chamados para fazer. Isso é sinais de avivamento. Olha que interessante, eu amo essa citação do Martin Lloyd Jones. E se a gente colocasse essa citação do Martin Lloyd Jones em todos os lugares que a gente pudesse acerca do evangelicalismo, isso faria que muitas pessoas teriam um embrulho no estômago diante de tantas coisas que a gente vê. Olha que interessante. Uma campanha evangelística é a igreja decidindo fazer algo em relação àqueles que estão de fora. Já um avivamento é algo que é feito à igreja. É algo que acontece com a igreja. Você não pode organizar um avivamento. Um avivamento é um derramamento repentino e soberano
do Espírito de Deus. É o que Deus faz quando Ele quer, da forma que Ele quer. Algo soberano, algo que é de repente. Não dá para a gente prever. Então, como parte da nossa história, gente, e você vai constantemente ouvir a gente repetindo isso, não é porque a gente está se gabando da nossa história, não, gente. Calvary Chapel, se eu contar para vocês, a gente tem muita coisa aí que a gente precisa acertar na vida. E a gente tem consciência disso. Isso nos coloca num bom lugar de humildade e de reconhecimento que a gente precisa da ajuda do Senhor. Mas a gente vê, gente, nos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, se você assistiu o filme, né, Revolução de Jesus, você viu o tanto de batismo que aconteceram. Foi por uma época. E uma época radical, inexplicável. Ninguém consegue explicar o que aconteceu naquele lugar. Não foi planejado, não havia estrutura suficiente para dar conta daquele pessoal. Então, de final, eles fizeram aquelas tendas gigantescas para poder ter lugar para mais gente em vários cultos. E hoje a gente vê uma tentativa de quebrarem o recorde de batismo que houve naquela época. Mas a gente vê que é algo muito forçado. A gente vê que é algo que é uma forma muito forçada. Por quê? Porque o Senhor, Ele não escolheu, Ele não tem escolhidos os mais ungidos, como algumas pessoas falam. Assim, gente, eu tenho muita dificuldade com isso. Porque parece que se eles falarem alguma coisa vai acontecer. E a gente vê outros profetas na Bíblia que eles nunca viram Deus respondendo as coisas que eles manifestaram. Jeremias, um dos grandes profetas da Bíblia, é considerado o profeta chorão. Por que um profeta chorão? Um homem tão valente. Porque todas as vezes que ele profetizou, ele apanhou e tomou pau e a galera foi contra ele. E ele chega diante do Senhor e fala: poxa, toda vez que eu abro minha boca, eu apanho. Então era melhor que eu não falasse nada. E aí então ele é tomado de um fogo ardente no seu coração e fala assim: cara, eu não posso conter. Toda vez que eu falo, não falarei mais esse nome, é como algo que queima no meu coração, eu não posso me calar. Então, gente, essa citação do Martin Lloyd Jones é algo que eu quero que possa tecer as coisas que a gente vai ver dentro desses versículos, porque é de extrema importância para a gente. Se esquecerem de muitas das coisas que eu falei, que a gente possa lembrar que o avivamento é um derramamento repentino e soberano do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Que é algo que nós podemos clamar e devemos clamar. É algo que nós devemos pedir ao Senhor, nós devemos desejar ardentemente. Mas sabe de uma coisa? Se você está na igreja e pegou a onda lá do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, e talvez você orava olhando no relógio para ver se tinha dado 3 horas, porque o livro, porque está no avivamento, Leonard Ravenhill falava, se você não fizesse isso, talvez você tinha que considerar se você era crente ou não. Seja liberto hoje. Em nome de Jesus. Tá, gente? Nessa libertação a gente acredita. Seja liberto em nome de Jesus. Por quê? Porque é um ato soberano. Então, gente, eu acho que espero que a gente possa ter consciência que diante das coisas que nós temos ouvido e visto, nós desejamos o Senhor. Nós desejamos o mover do Espírito. Nós desejamos ver o Senhor movendo. Mas não na nossa força. Não no nosso próprio entendimento. Como a palavra fala, não se incline no seu próprio entendimento. Amém? Que a gente possa clamar ao Senhor, e o Senhor, através de sua santa e soberana vontade, venha e quebre toda a nossa muralha, todas as coisas que a gente tem que afasta o Senhor de se mover no nosso meio. Então a gente vê isso de forma muito incrível,
que houve um tempo de simplicidade na vida cristã, onde a igreja simplesmente ouvia e obedecia. A gente pôde ver isso no livro de Atos, lá no comecinho. A gente está no capítulo 5, vamos voltar depois. Se esse domingo ou outro a gente volta. E já estou avisando, se você for convidar alguém, vai ser a passagem de Ananias e Safira. Tá? Avisei. Vou chegar, pô, trouxe meu amigo, falando sobre Ananias e Safira. Mas beleza, vamos... Já teve piores. Já teve do Gadareno. Aí você fala assim, caramba, foi um péssimo dia de convidar meu amigo. Aí de repente seu amigo é liberto. O Senhor então convence o coração dele e todo o temor que o pastor tem vai embora. Quando acaba o culto, o cara fala, mano, que palavra que abençoou meu coração. Cara, tá bom, Deus abençoe, meu querido. A gente vai olhar então, gente, para 4 marcas de um avivamento genuíno. A gente vai ver o que aconteceu aqui. Então vamos lá, o primeiro ponto. Uma renovação de obediência à palavra de Deus. Fala no versículo 12, obedeceram à voz do Senhor. A gente vê no livro de Neemias um outro avivamento que acontece, é muito próximo um do outro esse tempo. A palavra de Deus, ela é lida em público. Fala que eles gastaram, sei lá, muito tempo lendo as escrituras. Então, Neemias lê a escritura, explica as escrituras e algo acontece. O pessoal cai em pranto, arrependimento acontece. Acho que até os animais jejuaram naquela época, depois de tanta coisa que a Bíblia fala que teve jejum geral. Então imagino, cara, que a galera deve ter, até os bichinhos lá ficaram sem comida por um tempo, para eles clamarem ao Senhor. Não, brincadeira, gente. O Rufus é crente. O meu Rufinhos lá, ele é evangélico. Mas não faz jejum, não consegue ficar muito tempo sem comer, que nem o dono. Salmo 19:7 fala que a lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. Então, gente, quando Deus fala e o seu povo responde, alguma coisa se move dentro da gente. Vida flui. Então, em tempos de avivamento, Deus envia os seus mensageiros, como o profeta Ageu, e a voz de proclamação da igreja volta a ganhar a atenção do povo de Deus. Uma voz profética restaurada dentro da igreja. Eu queria gastar um tempo aqui, gente, mais uma vez citando Lloyd Jones, que dizia que avivamento de verdade sempre nasce de uma nova submissão à palavra. Não de uma nova técnica, não de uma nova estratégia, mas de gente comum voltando a temer e obedecer o que Deus já tinha dito o tempo todo. Quero parar só por um instante para falar acerca. É como se Deus devolvesse a voz para o povo. Vocês concordam comigo? Eu creio que todos vocês concordam que diante das coisas que nós temos visto no meio evangélico, a gente percebe que a voz da igreja não tem peso. A voz da igreja perdeu o seu peso. Por quê? Por diversas coisas. Sejam os pecados explícitos e espalhados por aí, por todos os sites, seja por questões de idolatria, seja por questões de ego ou de poder. Mas existe um tempo onde Deus restaura a voz da igreja. E, gente, como alguém que viajou por uma boa parte do mundo, é incrível ver uma igreja com a voz. É incrível quando alguém, um líder político de influência, procura um pastor para ouvir conselho e sabedoria, porque tem algo que precisa ser diferente. Se vocês comprarem e verem por aí a biografia de um grande evangelista, Billy Graham, você vai olhar as fotos, ele rodou o mundo nas suas cruzadas evangelísticas, enchendo estádios, mas ele tinha algo muito peculiar.
os poderosos das nações o procuravam para ouvir conselho de como lidar com coisas que eles não sabiam lidar. Tem uma outra história, um livro do Loren Cunningham, fundador da Jocum, porque o livro que transforma as nações, acho que é isso em inglês, não sei em português, é o livro que transforma as nações. Ele conta a história muito interessante. Ele e eu moramos na Noruega por 5 anos, a líder da Noruega está triste hoje, mas faz parte. Todos nós estamos tristes, então. Mas a história é verídica. De algum tempo na vida lá, o Loren Cunningham está diante da mesa do rei da Noruega. E ele pergunta, né, no jeito lá, como se, não sei como é que se pronuncia a palavra para um rei. Senhor rei, você sabe por quê que a Noruega se tornou um dos melhores países do mundo, um dos países mais ricos do mundo, do tamanho que é a Noruega? Diz que o rei olhou para ele assim, pegou na mão dele e falou assim, não sei, me conte. Ele falou, eu sei. Eu escrevi um livro sobre isso. E esse livro tem transformado as nações. Esse livro transformou a sua nação. E se vocês estiverem abertos para isso, vai continuar transformando. Então, gente, existe algo que acontece. A voz da igreja ela é renovada. Ao mesmo tempo que há toda essa questão que fez com que a gente perdesse a nossa voz, existe algo que muda. Existe algo que quando uma igreja sai de algum lugar, de um bairro, uma igreja séria, uma igreja saudável, faz diferença na cidade. A gente vê o exemplo de igrejas como a Redeemer, lá em Nova York. Igreja com o pastor Tim Keller pastoreou por quase 30 anos. O tanto de coisa incrível que aconteceu de transformação naquele lugar. E tantos outros lugares aqui no Brasil. Estava ouvindo a Jovem Pan um dia desse. E aí alguém fez uma pergunta. Estavam falando mal dos evangélicos, como sempre. Alguém que fez coisa errada. Alguém perguntou assim, cara, posso fazer uma pergunta? Como seria se o Brasil não tivesse igrejas? Eu falei assim, cara, eles vão falar, tipo assim, que seria uma benção. Eu imaginei que falaria alguma coisa assim. Eu falei assim, cara, eu vou ter que ser bem honesto. Cara, eu não gosto desse povo. E esse povo me irrita. Mas, cara, se tirasse a igreja do Brasil, o Brasil ia estar entregue para coisa ruim. E não precisa pensar muito longe. Não precisa ir muito longe para pensar nisso. De pensar o tanto de pessoas que foram transformadas. O tanto de casamentos que foram restaurados. O tanto de nova chance para viver algo novo e diferente foi dado. Coisas que nós fizemos no passado que achávamos que jamais voltaríamos a viver algo que fosse melhor, que nós pudéssemos ter esperança para o futuro. Viciados. E tantas coisas, gente. Aí vem esse povo aqui, maluco, diferente. Tudo de cada um de lugar diferente, tudo de um jeito diferente. É a igreja. Então, gente, há uma renovação, a obediência à palavra de Deus, e então a voz da igreja é renovada. Deus dá voz para o seu povo. O povo começa a respeitar o povo de Deus. E eu espero de verdade, não como um orgulho que a gente tenha para carregar, mas que daqui a uns anos, talvez, o pessoal olhe para a Calvary, na Curitiba Norte, a gente aqui fala assim, cara, esses caras aqui fazem diferença nessa cidade. Olha para as coisas boas que esses caras trouxeram, cara. E eu oro isso para que o Senhor nos ajude a sermos esse povo. O ponto número 2 é um novo sentido de maravilha. Deus ele é maior e melhor do que nós já temos visto. E em tempos de avivamento, mais uma vez, ele devolve a voz do seu povo, os louvores ficam mais altos, a reverência e o assombro voltam. É como se Deus desse uma nova voz à igreja para cantar, para proclamar. E a igreja, então, ela não consegue ficar calada, em silêncio, quando Deus está se movendo. Aí a gente vê o Salmo 45:1 que fala assim, exalta-te, ó Deus, sobre os céus e sobre a terra seja a tua glória.
manifesta, apresentada, para que o povo possa se maravilhar em quem tu és. Então, gente, é uma coisa que para nós deve mexer com a gente. E uma das razões que eu entendi ensinar através de Ageu, enquanto a gente deu um intervalinho ali com Atos, é que nós não podemos ficar de boa acerca de quem Deus é e acerca do que Ele faz. Eu estava ouvindo o pastor Douglas da Calvary Norte falando um tempo atrás. Ele falou assim, gente, olha o tanto de cadeira que a gente tem livre agora. Isso aqui é um chamado para essa igreja. Isso aqui é o que, quando a gente olhar, a gente deve pensar, a gente precisa proclamar o Evangelho. A gente precisa voltar a convidar pessoas que talvez a gente acha que jamais viriam para a igreja. E eu tenho desfrutado de uma bondade, gente. Eu já falei isso também, volto a falar. Eu tive vergonha de falar que eu era pastor por um bom tempo. Mas por um bom tempo, gente. Quando eu andava no Uber, e uso bastante Uber, quando perguntava o que eu vim fazer em Curitiba, eu falava que eu era professor de inglês. Eu sou professor de inglês mesmo, tá? Mas hoje, eu não preciso me defender, eu não preciso defender, não preciso. O que eu preciso é estar com o meu coração no lugar e com a voz pronta para falar. E hoje eu falo, cara, eu sou um pastor de uma igrejinha, ali perto da Praça do Japão. Venha e veja. É isso, gente. É isso. Então essa coisa, né, de exaltar a Deus, essa coisa de se maravilhar e reverência, é uma coisa importante para a gente, porque nos faz olhar para quem Deus é. E quando nós olhamos para quem Deus é, nós somos iluminados. Os nossos olhos se abrem para a grandeza de quem Ele é e de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é maior do que nós achamos, do que é grande. Nós não temos régua o suficiente para medir o nosso Deus. E isso nos ajuda a crermos em coisas maiores. Isso nos ajuda a fazermos coisas que nós não faríamos. O William Wilberforce foi um político no passado, no Reino Unido. Trabalhou para parar com a escravidão na época na Inglaterra. Ele tem algumas citações bem fortes, mas uma dele fala assim, que a juventude ela não leva em consideração o impossível. E aí eles vão e fazem. E quem dera a gente tivesse isso em relação a quem Deus é. Fala, cara, não há nada impossível. Se não há nada impossível para Deus, cara, vamos lá, gente. E às vezes a gente vai convidar as pessoas que nós jamais imaginaríamos ver na igreja, e talvez elas vão estar numa semana difícil da vida delas, e elas falam assim, cara, já tentei de tudo nessa vida, assim como aquela mulher que sofria de fluxo de sangue, que se empobreceu de tentar resolver essa coisa da vida dela. E ela fala que já havia tentado de tudo e empobreceu. Mas havia só uma coisa, apenas um toque. Apenas um toque. Ela tinha essa consciência. Imagina como seria se nós tivéssemos essa consciência. Apenas um toque. E se você não viu essa cena no The Chosen, quando você for para casa, você procura a mulher do fluxo de sangue e se prepara para chorar, porque é incrível, gente. O olhar de Jesus para aquela mulher, o olhar daquela mulher para com Jesus, gente, é algo incrível. Então essa coisa de reverência, essa coisa de maravilha, essa coisa de entendermos que Deus é um Deus incrível. E se ele fosse pintado num quadro, ele seria num quadro maior que o mundo. Isso é um pouquinho do que ele é. O céu dos céus não pode detê-lo. Imagine o tamanho da sua mão.
que é capaz de segurar o mundo inteiro em uma delas. E deseja estar aqui conosco. Deseja usar as nossas vidas. Quando nós viemos para a igreja adorar, e isso faz parte de ensinar a igreja, que a gente possa ter a consciência de que a Bíblia nos convida e nos chama, e o próprio Senhor nos chama. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todos nós aqui respiramos, vamos louvar o Senhor com o ar da vida que Ele soprou sobre nós para que a gente possa cantar. Levantemos as nossas mãos bem altas, as nossas vozes ecoando, com o nosso coração cheio de gratidão e reverência acerca de quem Deus é e acerca das coisas que Ele faz. Como seria, gente, nossa paixão sendo expressada através da nossa gratidão? Isso é uma lição para nós. Houve um tempo, alguns anos atrás, que a gente começou a perceber que estava faltando paixão. Eu já falei isso. Parecia que a gente estava indo para um negócio mó triste, cara. Eu falava assim, poxa, tem que ir para a igreja, cara, para cantar essa música triste, já tô no mó deprê, mano. E eu vou estar pior. Mas não, gente. E aí eu ouvi alguém, um pastor falando, achei muito interessante. Ele falou assim, a Páscoa está chegando. Eu nunca vou esquecer desse dia. A Páscoa está chegando. Está aqui alguns conselhos que eu daria para alguns pastores e líderes. Converse com as pessoas que servem na igreja. Fala para elas sentar nas primeiras cadeiras, nas primeiras fileiras. Fala para elas adorar com liberdade e paixão. Levantarem as mãos bem alto, cantarem de forma alta, com alegria. E isso se torna uma onda. Porque não dá para olhar para aquilo e ficar indiferente. E a gente então começou a fazer. Não de forma mecânica, não de forma qualquer, mas de verdade no nosso coração. E foi impressionante ver como Deus começou a derramar sobre nós diante desse cenário. E como Ele começou a renovar a nossa paixão. Durante a pandemia, uma das coisas que Deus havia colocado no meu coração como pastor da Calvary Curitiba Norte na época, era que nós estávamos devolvendo a igreja para o povo. Que a igreja não é do pastor, a igreja não é do líder de louvor, nem dos líderes. A igreja somos nós. Então, por vários domingos consecutivos, eu falava, nós estamos devolvendo a igreja para vocês. Nós estamos devolvendo a igreja para vocês. Não espere o pastor falar alguma coisa. Não espere o pastor... E como testemunho disso, eu espero que você possa perceber que o nosso desejo, nós estamos no começo mesmo, tá, gente? Mas daqui a um tempo você vai ver a pluralidade de pessoas ensinando, você vai ver a pluralidade de pessoas liderando, você vai ver um presbitério sendo formado para que haja vozes diferentes, que possa ponderar acerca do futuro da igreja. Não pessoas que pensam igual, não pessoas que pensam da mesma forma, mas pessoas que estão compromissadas em ver o reino de Deus avançando e essa igreja. Então, assim, como exemplo disso, eu não quero parecer o dono da igreja. Eu não quero ser o único da igreja. Por quê, gente? Porque o dia que essa pessoa que é o único, que é o centro da igreja, que não deveria ser, quando acontece é como se a igreja acabasse. E uma das coisas que mais me alegra, gente, é saber que, por exemplo, 2 domingos atrás, quando eu não estava, a igreja estava bem. E não mexe com o meu ego, gente, de verdade. Receber mensagem e falar assim, cara, foi tão bom. Cara, foi um culto incrível, cara, foi muito bênção, cara, Deus fez isso, Deus falou, cara, sentimos a sua falta, mas, cara, fica tudo bem, fica aí de boa. Eu fiquei de boa, tá, gente?
Vamos lá, ponto 1, a renovação da obediência da palavra de Deus. Ponto número 2, um novo sentido de maravilha e reverência a Deus. Ponto número 3, uma renovação da proximidade de Deus. Olha que coisa linda. Há uns versículos atrás, Deus falou assim, este povo. Lembrando que este povo é negativo. E agora ele deveria falar, o meu povo. Mas ele falou, este povo, como um tom assim, vocês não estão num bom lugar. Olha que coisa linda. No versículo 13 fala assim, eu estou com vocês, declara o Senhor. Vocês são o meu povo. E eu sou o seu Deus. E nós pertencemos uns aos outros. E nós amamos uns aos outros. Diante de qualquer coisa que estava por vir, era importante saber que o Senhor era por eles. Que o Senhor estava com eles. Como é importante isso para nós. Salomão, no Cantar de Salomão, ele fala, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ponto número 4. Uma renovação pelo zelo. Então o Senhor desperta o espírito de Zorobabel, assim como ele faz com Josué e tantos outros, e com o restante do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar. Versículo 14. Não foi numa reunião de planejamento, não foi o pastor dando chibatada na galera, e falando grosso, e falando que se não fizer isso, vocês vão para o inferno. Não foi, gente. Se você não servir o pastor dessa igreja aqui, você já está com um pezinho lá no inferno. E vocês têm que me honrar, porque a cultura de honra tem que honrar o pastor, tem que dar moto, carro e dinheiro, e o Pix vai estar ali no final. Gente, não é. Não é. Há um zelo pelas coisas do Senhor. Há um zelo acerca de quem Deus é e acerca da sua igreja. Olha a ordem que interessante. Primeiro a palavra é obedecida, depois a presença é declarada, então o zelo é despertado. Estou seguindo a ordem do versículo, tá, gente? 12, 13, 14. O zelo genuíno nunca é o ponto de partida de um avivamento. Ele é o fruto de ter ouvido a palavra, de ter obedecido e de ter se aproximado. Ter sido lembrado de que Deus está perto. Quando falta zelo, quando falta paixão, quando falta esse vigor na vida da igreja, normalmente não é por causa da nossa motivação. É porque nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Nós não estamos dando ouvido à voz do Senhor. E eu quero terminar, gente, dizendo que Deus está fazendo algo no nosso meio. Deus está despertando os nossos corações. Alguns de nós temos visto a nossa vida sendo renovada, pois nós estamos muito tempo na igreja. Indo através do livro de Atos, tem que mexer com as nossas emoções, tem que mexer com os nossos corações, tem que nos dar um desejo dessa coisa, de tudo que a gente tem, a gente quer que seja para o Senhor. Por quê? Porque é assim que deve ser. Então, gente, alguns pontos, como se fosse um exame sincero, né? E nós vamos orar e vamos cear juntos. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o templo. No Novo Testamento, é o seu povo. É a igreja. Então, como eu me sinto em relação a isso? Como eu me sinto em relação à igreja? Me sinto apático? Me sinto feliz? Me sinto parte? É importante para a gente. E às vezes a gente precisa resolver isso com Deus, às vezes a gente precisa conversar. A gente precisa dar um passo de conversar com pessoas líderes da igreja, o pastor, seja quem for. Pessoas de confiança.
Uma das coisas que a gente viu que acontece quando Deus se move é que as pessoas se voltam, o povo de Deus se volta para a missão. E a gente quer ver isso. A gente ama pessoas que vêm de outras igrejas, jamais serão rejeitados, mas eu preciso lembrar-nos constantemente que o nosso compromisso é que o perdido seja achado. Que as pessoas conheçam a Cristo, sejam batizadas como fruto e resposta daquilo que eles estão diante do Senhor. Então, gente, a gente precisa se importar. Ponto número 2, a missão de Deus é alcançar o perdido com o Evangelho e para a glória do seu nome. Quanto que eu me importo com isso? Será que a gente colocou essa coisa aqui? Isso aí é para fulano, não é para mim. Isso aqui, para mim, como eu falei, eu sempre, minha vida toda de pastor, o que eu mais temo é parecer aqueles cara chato, estranho. E talvez tentando fazer isso, aí eu me torno. Tentando não ser, aí eu... Número ponto 3, as minhas posses e os meus bens têm mais valor para mim do que as coisas de Deus e do seu reino. Segunda Crônica 7,14 fala assim, que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender, então eu ouvirei do céu e eu virei e sararei a vossa terra. Que bom é o nosso Deus, que ouve o nosso clamor e responde quando nós se voltamos para Ele. Eu gosto sempre de afirmar que nunca haverá um dia de que a gente vai bater na porta do céu e vai estar fechada para a gente. Porque Deus está ocupado e está chateado com a gente. Ele é por nós, Ele deseja nos abençoar. Então, gente, que bom que o primeiro capítulo de Ageu não terminou lá no versículo 11, né? Com a bronca do Senhor. Não, ele termina num tom extremamente positivo, onde Deus se manifesta falando que está com o seu povo e que está abençoando através da obediência deles. Então, gente, tem duas citações que eu acho muito importante para a gente orar antes da gente orar. O pastor Chuck Smith, fundador da Calvary, costumava dizer que só há uma vida e logo passará. E só o que for feito para Cristo permanecerá. Gente, se a gente acredita nisso de verdade, a gente tem muita coisa para fazer em relação. Cara, uma vida e logo vai passar. E só o que foi feito para Cristo permanecerá. Se a gente crê nisso, gente, a gente tem que fazer, a gente tem que ter muita coisa para fazer ainda nessa vida. De pensar que muitas das coisas que a gente talvez dedica a nossa vida, tempo e atenção e nossos recursos, talvez vão queimar e vão ficar para trás, jamais serão lembrados. Mas o que a gente fizer para Cristo, seja o comer, seja o beber, seja o vestir, seja o que for. Né? E uma outra é do Charles Spurgeon, que fala assim: a vida é curta, a eternidade é longa, e a vida só faz sentido se for vivida em luz da eternidade. Olha que coisa, gente. A vida é curta, a eternidade é longa, e a vida só faz sentido se for vivida à luz da eternidade. Vamos orar.